Minha nora pediu que eu fizesse só isso no chá de bebê, e a família nunca mais foi a mesma. Naquele sábado ensolarado, que prometia ser o auge da alegria familiar e das doces expectativas para o futuro, eu, Dona Eliana, sentia um misto de euforia e uma pontada sutil de apreensão, um calafrio que me esforçava para ignorar. Era o chá de bebê da minha filha caçula, Bruna, minha menina tão sonhada, que finalmente me daria o tão aguardado título de avó. Eu ansiava por aquele momento, por um pequeno ser que traria uma nova vida à nossa família. Minha Bruna, minha pequena borboleta sempre tão delicada e que eu acreditava ser tão cheia de vida e inocência. Mas, como borboletas, ela tinha seus próprios caminhos, por vezes obscuros, e suas próprias verdades, que eu estava prestes a descobrir serem dolorosamente distantes das minhas. Minha nora Sofia, a esposa do meu filho Rafael, com seu jeito doce e sincero, me pediu o que parecia ser um só isso: cuidar das lembrancinhas. Ela sabia do meu amor pelos detalhes, pelas pequenas gentilezas que faziam a diferença em qualquer celebração. Mãe, por favor, a senhora tem um toque tão especial. Bruna vai amar. Ela me disse com aquele sorriso caloroso que irradiava bondade. Sofia, sempre tão atenciosa e generosa, era a luz que iluminava a vida do meu Rafael, e eu a amava como uma filha, uma bênção em nossa família. E eu, claro, mergulhei de cabeça na tarefa. Escolhi fitas de cetim, tecidos suaves, mini sabonetes artesanais com cheirinho de talco de bebê, cada um com um bilhetinho feito à mão. Cada nó, cada laço, era um pedaço do meu coração que eu entregava àquele evento, a esse futuro neto ou neta. Eu queria que tudo fosse perfeito, que Bruna tivesse a festa dos seus sonhos. Ah, se eu soubesse que cada um desses laços se desataria de forma tão dolorosa, e que aquele só isso se tornaria o prenúncio de uma tempestade devastadora. Uma tempestade que nos obrigaria a confrontar as partes mais sombrias de nós mesmos e de quem amávamos. Por trás da fachada de felicidade, e da minha própria cegueira materna, pairavam sombras inquietantes. Rafael, meu filho, vinha me alertando há semanas com sussurros de desconfiança e questionamentos sobre a gravidez da irmã. Sua voz carregava uma angústia crescente que eu me esforçava para ignorar. Mãe, você não acha estranho que ela nunca queira ir ao médico com a gente? Ou que o Gabriel, namorado dela, esteja sempre viajando a trabalho quando há uma consulta importante? Ela sempre inventa uma desculpa, Eliana. Eu sempre o acalmava, desdenhando suas preocupações como ciúmes fraternos. Ele chegou a me mostrar no laptop dela históricos de buscas perturbadores, barrigas de gravidez realista, como fingir enjoo matinal, ultrassons falsos, comprar atestados médicos. Mas eu, em minha obstinada negação, descartei tudo como curiosidade de primeira viagem. Ah, Rafael, isso é bobagem. Ela deve estar curiosa, lendo sobre coisas de gravidez. É normal para uma mãe de primeira viagem, meu filho. Deixe-a em paz. Ele, persistente, tentou novamente. E os ultrassons? Ela roubou de fóruns online e photoshopou o nome dela. Há algo de muito errado aqui, mãe, por favor, me escuta. Minha paciência se esgotou, e minha voz adquiriu um tom ríspido. Pare de inventar coisas. É o estresse do primeiro filho, você está inventando. Ela é sua irmã, Rafael, não uma criminosa. Em minha cegueira maternal, eu havia ignorado todos os sinais, todas as evidências, todas as bandeiras vermelhas. Afinal, que mãe não protegeria sua filha? Eu, Dona Eliana, sempre acreditei na inocência dos meus filhos, na bondade da família. Mal sabia que essa bondade era uma camada fina sobre um abismo de mentiras e manipulações, um abismo que estava prestes a se abrir e engolir a todos nós. O salão de festas do nosso condomínio estava vibrante com gargalhadas e a efervescência da alegria pré-mamãe. Bruna flutuava entre os convidados, sua silhueta arredondada ostentando com orgulho o que parecia ser a prova viva de uma nova vida. Todos elogiavam como ela estava radiante. Eu sentia um orgulho que aquecia a alma, mas não pude deixar de notar uma sombra nos olhos do meu filho Rafael, uma inquietude crescente que me incomodava. Sofia, com sua doçura habitual, se aproximou, me tirando dos meus pensamentos. Mãe Eliana, as lembrancinhas estão lindas. O que a senhora acha de começarmos a brincadeira de adivinhar o tamanho da barriga? Eu sorri, ajeitando uma fita. Ah, querida, claro. Já é hora, não é? Enquanto eu chamava os convidados, o som da música diminuindo, Rafael se aproximou de Bruna com uma expressão séria, fria, quase pétrea no rosto. Uma tensão palpável se instalou no ar, mas eu, ocupada com a organização, não percebi a iminência do desastre. Bruna, precisamos conversar. Agora ele disse, sua voz baixa, mas carregada de urgência. Bruna, com um sorriso forçado, tentou se esquivar, acariciando a barriga. Rafael, querido, agora não. É minha festa. Não estrague tudo.
mas Rafael não recuou. Seus olhos se estreitaram, fixos nos dela. Não estou estragando nada. Você sim. E eu não vou mais permitir que continue com essa farsa que está destruindo nossa família. O que aconteceu em seguida foi um borrão de terror que se gravou em minha memória com a clareza de um pesadelo. Rafael estendeu a mão e, num movimento rápido, desferiu um golpe contundente na barriga de Bruna. Um som oco. Um som abafado, mas terrível, que ainda hoje me assombra. Bruna soltou um grito agudo de dor e surpresa, dobrando-se ao meio e caindo sobre a mesa de presentes que se desmoronou. O silêncio gélido preencheu o salão, logo rompido por gritos de horror. Câmeras de celular foram erguidas, registrando o pesadelo. Eu, Dona Eliana, me virei paralisada, aterrorizada. Rafael, o que há de errado com você? Seu louco, eu berrei. Meu marido, Marcos, e outros familiares imobilizaram Rafael contra a parede. Sofia correu para o lado de Bruna, que estava no chão, contorcendo-se e chorando. Dói demais. Tem algo errado. Bruna soluçava, seus olhos dilatados de pânico, mas sem uma única lágrima de verdadeira emoção. O som de sirene se aproximava. A vizinha, uma parteira, tentou se aproximar, mas Bruna se encolheu, gritando para não tocarem na barriga dela. Olhem para a barriga dela, onde eu bati. Rafael gritou, debatendo-se. E então eu vi um amassado profundo e irregular na barriga de Bruna que não voltava ao normal. Um buraco artificial, macio e vazio, onde um bebê deveria estar. Um engodo protético. Naquele momento, o mundo que eu conhecia desabou sob meus pés. As cores vibrantes dos balões, o cheiro doce dos cupcakes, tudo se dissolveu em um cinza indistinto. O grito da minha Bruna, a dor estampada no rosto de Sofia, o desespero do meu Marcos segurando Rafael. Mas o que me paralisou foi aquele amassado na barriga de Bruna. Um amassado que não era de um corpo humano. Sofia, com determinação, apalpou, sentindo as bordas de espuma e as tiras de velcro. Sua expressão transformou-se em uma tristeza profunda. Isso não é um bebê. É espuma de memória, Sofia declarou, sua voz calma, mas firme, ecoando no silêncio atônito. Eu, como num transe, me aproximei e também toquei. Senti a dureza da fraude, o vazio gelado onde meu neto deveria estar. Meus joelhos fraquejaram, esmagada pelo peso da verdade insuportável. Minha filha havia me enganado. Flashes de memórias invadiram minha mente. Rafael no computador, tentando me mostrar as provas, a minha recusa. Minha cegueira me feria mais do que a própria mentira. De volta ao pesadelo, Sofia e outros convidados rasgaram o vestido de Bruna. O aparato protético foi revelado. Gabriel, o namorado de Bruna, recuou em choque, o rosto pálido fugindo em silêncio. Um policial entregou um telefone a Rafael, que com as mãos trêmulas começou a mostrar fotos e vídeos. Ela vinha roubando ultrassons de fóruns de gestantes e colocando o nome dela, ele proferiu. Enganou a todos para pagar R$30 mil em despesas médicas que nunca existiram. Verifiquei com todos os obstetras da cidade. Ela foi vista bebendo num bar quando disse que tinha consulta. Comprou mais 3 barrigas falsas. Estava vigiando uma adolescente grávida no hospital, Beca Torres. Planejava roubar o bebê dela. Tinha um plano detalhado anotado em cadernos. Ouvi cada palavra como facadas, cada revelação um golpe doloroso que dilacerava a imagem que eu tinha de minha filha. Bruna, agarrada por meus filhos e Marcos, como um animal encurralado, tentava fugir. Você arruinou tudo. Seu idiota. Aquela adolescente é uma viciada que não merece um bebê. Eu teria dado a ele uma vida perfeita. Você não entende o quanto eu queria ser mãe. Meu sangue gelou. Naquele instante, a Bruna que eu conhecia desapareceu, dando lugar a uma estranha movida por uma lógica distorcida e cruel. Por uma patologia que eu jamais havia percebido. Ela realmente acreditava naquilo. Os policiais, em número maior, agiam com frieza profissional. Bruna foi algemada, lutando e gritando acusações. Eu estava paralisada. Um policial se virou para Rafael. Agressão é agressão, senhor. E meu filho, que tentou evitar uma tragédia, também foi algemado. Protestamos, mas a lei era clara. Corri para encontrar nosso talão de cheques para a fiança. Ele passou a noite numa cela enquanto eu ligava para advogados. Finalmente um concordou em nos ver pela manhã. Os dias seguintes foram um inferno. A mídia, como abutres, farejou a história, transformando nossa dor em espetáculo. Nosso sobrenome Mitel estava em todos os noticiários. Minha mãe chorava. O caixa do supermercado perguntava se eu era a mãe da mulher que tentou roubar um bebê. Meu pai precisou tirar licença do trabalho, consumido pela vergonha. O detetive pediu para vasculhar o apartamento de Bruna. Encontramos 3 cadernos cheios de detalhes obsessivos sobre Beca Torres e sua rotina diária no hospital. Havia fotos de Beca tiradas por Bruna.
Ela estudou essa garota por meses. O detetive achou recibos do uniforme de enfermeira e de um crachá hospitalar falso. Encontrei faturas de cartão de crédito em meu nome que eu nunca tinha aberto. Minha filha usou meu CPF para abrir 3 cartões e estourou todos. Fez o mesmo com minha mãe, por mais R$20 mil em despesas fraudulentas. As acusações de furto de identidade seriam adicionadas. Tivemos que registrar boletins de ocorrência e congelar nosso crédito. 3 dias depois, Becca Torres deu à luz uma menina saudável no hospital. Guardas e Laia Baldwin, do Serviço Social, garantiram sua segurança. Era perturbador o quão calculista minha filha foi. Eu me perguntava que outros horrores Bruna escondia. O bebê estava perfeito e seguro, e minha filha estava na cadeia, um alívio amargo. Achamos que seria o fim, mas o advogado de Bruna nos ligou. Ela queria ir a julgamento. Argumentaria que prestava um serviço público ao tirar o bebê de uma mãe incapaz. A promotora apareceu em nossa casa com uma pilha de papéis grossa, detalhando as acusações: tentativa de sequestro, fraude, furto de identidade e perseguição. Meu marido sentou com sua pilha de documentos da acusação de agressão. Nosso advogado disse que era o melhor desfecho para Rafael. A promotora concordou em reduzir a contravenção se ele se declarasse culpado. Naquela noite meu pai me ligou da emergência. Dor no peito, falta de ar. O médico disse que foi um episódio cardíaco leve provocado por estresse. Ele perguntava como não perceber os sinais da filha. Minha mãe ficou ao lado do leito dele, chorando. O ex-namorado de Bruna me ligou, encontrou mais 3 barrigas falsas no armário do quarto dela, etiquetadas 6 meses, 7 meses e 8 meses. Havia vídeos dela testando jeitos de andar e posar. O nível de detalhe era assustador. Minha avó não saía do quarto. Minha mãe a encontrou sentada no escuro. Ela havia dado R$5 mil a Bruna para vitaminas e despesas. A vergonha de ter sido enganada a consumia. Nosso advogado ligou com mais más notícias. Bruna entrou em 12 fóruns de gravidez com nomes falsos com ultrassons roubados e editados. Copiou relatos de outras mulheres. O advogado imprimiu centenas de páginas, mostrando como ela estudou gestações reais para aperfeiçoar a mentira. 2 semanas após a prisão, meu marido se declarou culpado de contravenção. A juíza o sentenciou a aulas de controle de raiva por 6 meses e 100 horas de serviço comunitário. Ele aceitou, sabendo que teve sorte. 3 semanas depois, fui ao fórum para a audiência de Bruna. Becca Torres também estava lá com a filha. Veio me agradecer. A voz dela tremia, mas queria justiça. O bebê fez barulhinhos, e Becca ajeitou o cobertor. Becca estava sozinha, mas tinha Laia Baldwin, a assistente social. O laudo psiquiátrico de Bruna chegou: transtorno delirante de pseudociese e comportamento antissocial. O médico escreveu que ela acreditava merecer um bebê mais do que mães incapazes. Via mães adolescentes e mulheres com dependência como indignas. O relatório detalhava como a mente dela justificava o sequestro. Fiquei enjoada. Meus pais contrataram um consultor. Bruna roubou quase R$50 mil. Começaram a vender bens para ressarcir a família. Meu pai pedia desculpas, sentindo-se responsável. 3 semanas após a prisão, Bruna me enviou uma carta da cadeia. Eu a havia traído e ela nunca me perdoaria. Culpava todos por não entenderem que Becca não merecia o bebê. Dizia que adolescentes grávidas eram egoístas, que ela daria uma vida perfeita à criança. A última linha dizia que ela fazia o certo. Joguei a carta no lixo. 2 dias depois, meu marido começou o serviço comunitário. A juíza o obrigou a ensinar crianças a lidar com a raiva. Ele contou nossa história, explicando como a raiva pode proteger, mas a violência traz consequências. Uma criança perguntou se ele se arrependia. Ele disse que não quanto a impedir o sequestro, mas sim por ter usado os punhos. A coordenadora assentiu. As crianças se abriram sobre a raiva, e meu marido as ajudou. Então Becca me ligou chorando. Cade, seu irmão, apareceu. Ele estava limpo há 4 anos, viu a notícia sobre Bruna. Queria consertar as coisas. Laia fez uma checagem, e ele estava limpo. Cade tinha um emprego e apartamento. Continuou aparecendo com fraldas e fórmula até Becca deixar que ele conhecesse a sobrinha. Nossa família começou terapia, exceto Bruna. A terapeuta nos fez falar sobre a traição. Minha mãe chorava por não ter percebido. Meu pai se culpava. A terapeuta disse que éramos vítimas, que a doença de Bruna a tornava expert em enganar. Passamos 6 sessões processando o choque. O ex-namorado de Bruna entrou com processo por danos emocionais e fraude. O advogado dele mostrou que ela tomava hormônios para o corpo produzir leite e alterar o humor. Gastou R$8 mil dele em coisas de bebê, forçando-o a contar sobre a gravidez.
Ele queria indenização. O caso era forte. 2 meses após a prisão, precisei depor perante um grande júri. Contei toda a história, enquanto 23 pessoas me encaravam. Quando cheguei na parte da barriga de espuma, tremi. A promotoria mostrou fotos e recibos das barrigas falsas. Testemunhei por 3 horas. O grande júri indiciou Bruna por todas as acusações. Laia continuava trabalhando com Becca, que queria ser assistente de dentista. Cade cuidava do bebê. As coisas em casa ficaram mais difíceis. Eu não conseguia parar de pensar no meu marido batendo na minha filha. Mesmo salvando o bebê, eu via o punho. Na janta, eu lembrava do som e me sentia enjoada. Tentava entender a mente de Bruna. Ele percebeu que eu me encolhia e disse que precisávamos de ajuda. Encontramos uma terapeuta de casais especializada em trauma. Ela disse que meu cérebro estava preso entre gratidão e horror. A imprensa trouxe mais vítimas de Bruna. 3 mulheres ligaram, ela as perseguiu durante a gravidez. Meu tio contratou um advogado para mover um processo civil para recuperar R$30 mil. O criminal levaria anos, mas o civil poderia ser mais rápido. Ele recolheu recibos e extratos. O total crescia. Bruna demitiu a defensora pública. Queria se representar, dizendo que todos estavam contra ela e que a defensoria era parte de uma conspiração. O juiz ordenou outra avaliação psiquiátrica. O psiquiatra passou 4 horas com Bruna. 3 semanas depois, minha mãe teve seu primeiro ataque de pânico no supermercado. Meu pai a encontrou chorando na cozinha. O médico receitou ansiolítico. Laia Baldwin continuava se reunindo com Becca e Cade. Cade estava limpo, trabalhando na construção. Laia o apresentou a seu marido Raoni, que precisava de funcionários. Cade aceitou o emprego e se mudou perto de Becca para cuidar do bebê. Meu marido chegou à metade das horas de serviço comunitário. Falava de um garoto chamado Isaac que o lembrava dele mesmo. No centro juvenil, ele ensinava autodefesa e ouvia os meninos. O instrutor da raiva percebeu que meu marido estava diferente e o colocou para ajudar os mais novos. O resultado da segunda avaliação psiquiátrica. Bruna era apta a ser julgada, mas tinha transtorno de personalidade narcisista com traços antissociais. Ela entendia certo e errado, mas acreditava que seus desejos eram mais importantes. O psiquiatra recomendou 5 anos de terapia intensiva. Meu pai voltou ao trabalho, mas não aguentava os olhares. O chefe sugeriu aposentadoria antecipada. Naquele fim de semana, encontrei uma caixa com coisas de Bruna, artigos sobre adoção internacional e bebês sendo vendidos por R$50 mil. Havia anotações sobre como falsificar documentos e quais países tinham menos fiscalização. A promotora anexou isso ao processo. Premeditação, tráfico de pessoas. O instrutor de controle da raiva do meu marido, Frank, um ex-fuzileiro, aconselhou. Fizeram meu marido escrever o que sentia antes de socar Bruna. 2 meses após a prisão, a promotora me ligou. Um acordo para Bruna de 15 anos com condicional após 7, se fizesse tratamento e arrependimento. A alternativa era 25 anos da prisão perpétua. Becca foi aceita em um programa de GED para jovens mães com creche gratuita. Cade ajustou o horário para cuidar do bebê. Becca queria ser assistente de dentista. O bebê estava saudável. Becca nos mandou uma foto sorrindo. O advogado de Bruna apresentou o acordo, mas ela gritou, recusando. Despediu o advogado. O juiz nomeou outro defensor público, mas ela se recusou. Relatos diziam que ela não tomava a medicação e pesquisava casos de sequestro. Escrevia cartas, alegando perseguição. A terapeuta familiar nos fazia sentar em círculo. Marcou datas em que Bruna havia mentido. 5 anos atrás, ela disse que tinha câncer. Todos raspamos a cabeça, até meu pai descobrir que era mentira. A terapeuta acrescentou mais mentiras, enfermagem, posto de gasolina. Minha mãe chorava, lembrando Bruna encarando grávidas. A terapeuta disse, estávamos em negação, porque encarar significava admitir que alguém que amamos é capaz de coisas terríveis. Meu marido concluiu o serviço comunitário. As crianças fizeram uma festa. Isaac o agradeceu, dizendo que aprendeu a contar até 10. A diretora perguntou se meu marido voltaria como técnico voluntário. A promotora nos chamou. O julgamento começaria em 3 meses. Bruna se representaria, alegando serviço público ao mirar uma mãe adolescente incapaz. A promotora mostrou petições de Bruna alegando que Becca usava drogas, embora os exames fossem negativos. Alertou que Bruna se apresentaria como heroína. Meus pais se reuniram com uma corretora sobre a casa de férias. Precisavam do dinheiro para devolver aos enganados. Meu tio e tias recuperaram o dinheiro. Minha avó recusou valores, só queria que todos se curassem. A casa foi vendida. Eu estava no mercado.
Vi Becca com a filha no canguru, CAD comparando preços. O bebê rechonchudo usava um macacão mamães Guel. As mentiras de 5 anos atrás. Por que ninguém questionou o câncer? Becca parecia cansada, mas sorria para o bebê. CAD a acalmou. Conversamos, o bebê dormia, Becca fazia GED online. O bebê agarrou meu dedo. Cartas de Bruna da cadeia chegavam. Ela escreveu para a tia que eu sentia inveja, para os primos que meu marido era perigoso. A maioria jogou fora. O irmão do meu pai ligou perguntando se exagerávamos. Mamãe teve que mostrar todas as provas de novo. Bruna escreveu para vizinhos, alegando injustiça. A promotora obteve gravações das ligações de Bruna na cadeia. Ouvimos minha filha dizer a outra detenta que pegaria o bebê assim que saísse. Descreveu Becca como viciada inútil. Bruna disse que sabia onde Becca morava e esperaria. A promotora disse que isso provava que ela ainda era perigosa e sem remorso. Guardas encontraram desenhos de bebês na cela. Meu marido e eu passamos um mês procurando casa. Repórteres apareciam. Encontramos uma casa a 40 minutos dali. O caminhão de mudança veio. Minha avó concordou em depor por vídeo. Contou como deu dinheiro a Bruna manipulada. Respondeu que só queria que Bruna recebesse ajuda. Becca levou o bebê ao escritório da promotora para uma reunião. A menina tinha 6 meses. Laia nos contou a dedicação de Becca. O bebê estava no peso ideal. Laia disse que em 20 anos raramente via tamanha dedicação. Becca estudava para o GED à noite, CAD fazia horas extras. A promotora tirou fotos do bebê saudável para mostrar ao júri. 3 meses depois, na seleção do júri vi Bruna. Tinha perdido 14 quilogramas. O macacão laranja pendia. Ela repetia ao advogado que não precisava estar ali. A promotora perguntou se os jurados seriam justos. Bruna balançava a cabeça, dizendo não, a cada um que se dizia imparcial. Selecionamos os jurados. Bruna disse ao juiz que eram estúpidos. Na manhã seguinte, Bruna interrompeu a promotora 6 vezes. Levantou-se, dizendo que ajudava a sociedade. O juiz a advertiu. Ela sentou, mas fazia caretas enquanto a promotora mostrava as barrigas falsas e os vídeos. Quando o advogado de defesa começou, Bruna tentou pegar o microfone. 2 dias depois, depus por 6 horas. Descreve a barriga de espuma, a admissão de Bruna sobre Becca. Bruna me encarou por 6 horas. O advogado perguntou se vi sinais de doença mental. Disse que não, mas que talvez tenhamos perdido alguns. A promotora mostrou os recibos, as capturas de tela. Identifiquei a caligrafia de Bruna e o cartão de crédito no meu nome. Minhas pernas tremiam. Na manhã seguinte, Becca depôs com a filha, quase 9 meses. Descreveu Bruna no grupo de apoio, as perguntas pessoais. A voz de Becca falhou. Não dormia direito, conferia as trancas 5 vezes. 3 jurados enxugaram os olhos. O bebê chorou, Becca aninhou. O advogado de Bruna não contra-interrogou. Bruna bateu as mãos na mesa. Meu marido depôs. Seguiu Bruna até o bar, admitiu o erro, mas disse que não podia permitir o roubo do bebê. Mostrou as filmagens. O advogado perguntou se gostou de bater. Ele respondeu, não, mas faria de novo. O júri deliberou por 3 horas. Veredito, culpada em todas as 7 acusações, incluindo conspiração para sequestro e fraude acima de R$ 10.000. Bruna gritou que todos eram idiotas. Oficiais a arrastaram, berrando que Becca era lixo. 2 semanas depois, na sentença, a juíza deu 18 anos com condicional em 10 se fizesse tratamento. Bruna riu, preferindo cumprir a pena. A juíza disse que seria transferida para uma unidade correcional psiquiátrica. Em um mês, Bruna foi para lá. Médicos ligaram. Transtorno de personalidade grave, anos de tratamento. Ela ainda acreditava estar certa. Meus pais frequentaram um grupo de apoio. Meu pai disse que ajudava a ouvir outras histórias. Depois de 6 meses, minha mãe virou palestrante, dizendo que amar um filho não desculpa crimes. Iniciaram um fundo para mães como Becca. Meu marido treina beisebol e futebol infantil, ensinando controle de raiva. As crianças o adoravam. Passou um ano. Fomos à formatura do GED da Becca. CAD ergueu o bebê. Laia e Raoni aplaudiram. Becca foi aceita no curso de serviço social. Ela ergueu o punho. Becca equilibrou escola e maternidade, superando o trauma. Nos mostrou a carta de aceitação. Meu marido e eu nos olhamos. Estávamos prontos para ter nosso próprio bebê. Passamos meses em terapia. Meu pai ficou 6 horas escrevendo uma carta para Bruna. Mostrou à mamãe. Dizia que a amava, mas não teria contato até ela assumir responsabilidade. Suas mãos tremiam. Mamãe levou ao correio. A família estendida voltou aos jantares, mas com metade dos parentes.
O dia de ação de graças foi na casa do meu tio, com 12 pessoas. Conversaram sem fingimentos. Minha prima levou o namorado novo. Ninguém perguntou sobre Bruna. 3 anos depois, a instituição ligou. Bruna finalmente participava das sessões de terapia. O médico disse que ela admitiu precisar de ajuda. O primeiro progresso real. Ela ainda não pedia desculpas, mas parou de afirmar que Beca não merecia o bebê. Beca concluiu o primeiro ano de serviço social, trabalhando no abrigo. Liderava grupos de apoio para mães adolescentes. A supervisora escreveu que Beca era a melhor conselheira par. Descobri que eu estava grávida. Escolhemos o nome Esperança. Quando ela nasceu, dissemos que não queríamos anúncio no jornal. Pessoas perguntavam sobre a tia da Esperança. Dizíamos que ela estava recebendo ajuda. Não explicávamos tudo. 5 anos depois, nossa família encontrou um novo normal. Jantares semanais, noites de jogos. Câmeras de segurança, mamãe trancava as portas. Papai ajudava no banco de alimentos. Meu marido treinava times infantis. Eu ensinava a Esperança sobre limites e a falar. Ensinamos que família é amor e responsabilidade. O psiquiatra ligou. Bruna progredia lentamente, mas anos de tratamento. Não a visitamos mais. Aprendemos a identificar os sinais de alerta que antes ignorávamos. Paramos de arrumar desculpas. Mamãe entrou para um grupo de apoio a pais de adultos com transtornos de personalidade. Ajuda novos membros a entender que doença mental não justifica crimes. Papai escreve sobre perdão. Meus irmãos fazem terapia. A família estendida voltou com novas regras sobre dinheiro, confiança. Ninguém dá dinheiro vivo. Esperança fez 3 anos. Perguntou por que tinha só uma tia. Dissemos que a tia Sara estava doente. Ela aceitou. Beca formou-se em serviço social, foi contratada. Cade cuidava da filha. Mudaram-se para um apartamento maior. Laia e Raoni viraram quase da família. Nossas vidas não eram perfeitas, mas eram reais, honestas e livres da manipulação. Aquele, só isso no chá de bebê. A pequena tarefa que virou o gatilho para o desmoronamento da nossa realidade. A vida nos ensinou da forma mais cruel que nem sempre quem amamos está disposto a nos amar de volta, e que o amor, quando não acompanhado de discernimento e limites, pode se tornar uma armadilha. Mas por entre as ruínas encontramos a força para reconstruir, para definir o que realmente significava ser família, e descobrimos que às vezes a cura vem da verdade, por mais dolorosa que ela seja.